Boa tarde, minha gente. Boa tarde. O que eu andei fazendo aqui? Aqui mesmo, tá ótimo. Muito boa tarde. Vamos esperar aqui o Instagram mandar aí o aviso para vocês que a gente tá online. Estamos online. Deixa eu só avisar aqui no grupo que a gente já está online. Vamos lá. Boa tarde, boa tarde. Vou colocar esse fone aqui, eu acho que melhora se eu colocar para vocês. Vamos esperar o povo chegar. Ei, Michele. Psyu Pessoa, que legal, gostei do nome. Vamos esperar que o Instagram chamar o pessoal, avisar, né? Porque ele precisa de um tempinho. Acho que é um delay, não sei o que acontece. Para chamar. Nosso curso começa hoje. Ei, Vabianca. Gente, seja muito bem-vindo. Estou muito feliz vocês chegando por aqui. Deixa eu só abrir minha colinha aqui, porque nosso curso gratuito começa hoje. Vão ser 7 dias. Já ia falar 7 semanas. São 7 dias aqui, sempre ao meio-dia. Gratidão, eu que agradeço muito você. Michele, ei Michele, lembrei de você, Michele. É a Michele, eu acho que é Vila Velha, né, Michele? Isso era do grupo das mulheres, que a gente ficou um tempinho lá, conversando, trocando ideia, batendo papo, né? Então, minha gente, só esperar o pessoal entrar aqui. Eu vejo que tem pessoas novas. Ei, Alex. Alex é nosso amigo aí de longas datas, né, Alex? Pastor Alex, tá? Respeitem. Gente, pensa no camarada. Você pode convidar para palestrar aí na sua comunidade ou na sua igreja, se você, né, tem alguma tem algum segmento desse. Homem pode entrar aqui, é óbvio que o nosso assunto aqui, embora a maioria de pessoas que têm um comportamento codependente são mulheres, mas tem sim uma boa porcentagem de homens. Estamos em casa, só não tem café agora, tá? Que estamos na hora do almoço, tá? Que eu sei que você é super fã de café igual eu. Fã de café e de cafeteria, né, Alex? Eu sou piolho de cafeteria. Bom, gente, então a gente tá vendo aqui, tem gente nova por aqui, então eu vou começar do começo, né, lógico. E aí, vão ser esses 7 dias, a gente vai estar falando aqui sobre codependência, então, até hoje, de hoje até o dia 18, a gente vai falar sobre o universo da codependência, para que você possa entender o que é a codependência. Vou até colocar aqui, ó. Entendendo? Eu não consigo fazer aquele monte de coisa ao mesmo tempo, né, gente? Falar que mulher faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu consigo, ao mesmo tempo eu não consigo. Identifique os sinais. Isso aí. É isso aqui. Vou fixar o comentário para quem chegar aí, pelo menos ter a ideia do que a gente está falando. Então, coloca para mim se você é novo aqui, se você já me conhece, sabe o que eu faço. Alex, eu sei que já é velho de guerra. Suzana, ei Suzana. Suzana também é uma guerreira aí, tem bastante tempo que a gente se conhece, mas eu acho que é a primeira vez que ela tá aqui. Emily, ei Emily também. Então, gente, eu sou Flávia Bessone, né? Pra quem aí não sabe o que eu faço. Sou nova aqui na idade, sei. Com essa barba desse tamanho.
Eu sou Flávia Bessone, sou psicanalista clínica, tá? Para quem não sabe o que é psicanálise, a psicanálise ela é uma técnica de análise do inconsciente, ou seja, é uma técnica, uma abordagem terapêutica. A gente pode chamar de técnica que a gente trabalha com psicoterapia. Ela foi criada por Freud, então é uma ferramenta de trabalho. Eu utilizo essa ferramenta para eu trabalhar. O questionário para responder as perguntas está onde? Opa, Beatriz! Eu vou mandar o questionário até o final do dia eu vou mandar para vocês o questionário, tá? Tem um probleminha aqui no meu link, mas eu vou mandar para vocês lá no grupo. Eu vou enviar lá no grupo do WhatsApp, o link tá lá na bio, para quem fez a inscrição, está lá no grupo de avisos. Então eu vou mandar lá, tá? São 60 perguntas, mas no final eu vou falar. Então a psicanálise ela é uma técnica, ela é uma ferramenta de trabalho. Então eu utilizo essa ferramenta para trabalhar em terapia, para ajudar as pessoas nas suas questões emocionais, para pessoas que têm problemas e situações para resolverem, traumas de infância, que são os nomes mais comuns que as pessoas falam, né? Dores, a psicanálise não trabalha com uma dor específica, por exemplo, ansiedade, depressão. A psicanálise entende que ansiedade, depressão, estresse são nomes das dores emocionais que a gente dá. Então, quem normalmente trabalha com esses nomes é a psiquiatria, é a psicologia. Então, a psicanálise ela não rotula ninguém, tá? Tô falando assim para que você possa entender dessa ferramenta que eu trabalho. Então, eu utilizo já essa técnica já há 7 anos, eu atendo pessoas, eu atendo gente. Então, de 3 anos até 86 anos, eu atendo na clínica. Eu falo assim de 3 a 86 porque meu paciente mais novo tem 3 anos e o meu paciente mais velho tem 86. Então, meu paciente mais novo não tem 3 anos não, meu paciente mais novo tá na casa dos 2 anos de idade. Então, de 2 a 86 anos são as pessoas que eu atendo. Então, eu atendo gente. Estou finalizando aí minha graduação em psicologia esse ano, graças a Deus, estou naquela fase terrível do TCC. Eu faço pós-graduação em neurociência do comportamento pela PUC, Rio Grande do Sul. E para você entender um pouco daquilo que você vai ouvir, né, de quem você está ouvindo, quem é a pessoa. Mas, gente, o diploma, ele nos dá o conhecimento técnico, científico. A experiência, ela conta muito também. Então, dentro da clínica, a gente já atendeu vários e vários casos de codependência. Então, o que a gente vai falar aqui tem coisa técnica. Eu vou evitar entrar em termos técnicos, mas vou buscar falar numa linguagem bem próxima para que vocês possam entender isso. Identificar, porque essa é a proposta desse curso, desses 7 dias, essa é a proposta para você entender a codependência, para você identificar os sinais de codependência. Tenho experiência até porque isso também fez parte da minha vida, né? Por bastante tempo eu funcionei desse jeito, que é uma forma disfuncional que eu falo, né? Ei, Fernanda, Tercília, muito bom ter vocês aqui. Então a experiência conta, não só diplomas, mas para que você também saiba que a gente é profissional do lado de cá e que tem a ferramenta e tem a estrutura e tem toda uma modalidade de trabalho para esse tipo de atendimento, tá? Então, assim, eu gostaria que você até anotasse uma frase que a gente vai trabalhar bastante aqui, que é não confundir a codependência com interdependência, tá? Eu coloquei esse nome assim, interdependência, para a gente começar a fazer a separação das coisas, a separação dos tipos de comportamento. Então, durante esses 7 dias aqui vai rolar muita coisa, tá? Então, anota aí, não confunda codependência com interdependência. Depois eu vou te dar aí o sentido que eu quero dar para interdependência. Então, durante esses 7 dias,
durante essas 7 aulas que a gente vai dar. Como eu já falei para vocês, se tem gente nova aqui, eu preciso repetir isso, tá? Você tem o direito ao certificado, lógico que você vai ter que fazer uma provinha aí de 10 perguntas. Você respondendo aí 60%, ok, positivamente, a gente vai enviar para você o seu certificado. Esse link dessa provinha vai ser no último dia de aula, tá? Que eu vou enviar para vocês. Então, hoje a gente vai falar sobre o que é a codependência. Amanhã a gente vai falar de como descobrir se o seu relacionamento é saudável ou não. Na aula 3, a gente vai falar sobre ser livre, atreva-se a ser livre. Na 4ª aula, a gente vai falar sobre obsessão e codependência. Obsessão e codependência. Na 5ª aula, a gente vai falar sobre a identificação desses sinais, né? O que você vai fazer, como que você vai identificar esses sinais da codependência. Na 6ª aula, a gente vai falar por onde começar a desdependência emocional. E na última aula, eu vou fazer um resumo de todas as aulas que a gente vai ministrar aqui. E a gente, enfim, vai enviar aí a quest, né, ou quiz de 10 perguntas, se você quiser receber o certificado. Se você também não quiser, você não é obrigado, ninguém é obrigado a nada, né? Depois eu vou até postar o Reels lá, né, depois que eu fui na psicóloga, a psicóloga me falou que eu não sou obrigada a nada, eu não sou obrigada a nada. Então você não é obrigado, mas você pode participar aqui esses 7 dias. E lá no final também, no último dia de aula, a gente vai enviar para vocês também um link de inscrição para a jornada terapêutica Codependência Não Mais. Então, reforçando o que eu disse ontem para vocês, esses 7 dias é uma introdução para a jornada terapêutica. Eu não recebo ninguém para fazer a jornada terapêutica sem antes ter esse entendimento. Por isso que eu estou disponibilizando aqui. A gente fez uma enquete e a gente percebeu que muita gente tem um relacionamento de codependência, se comporta dessa forma, mas não sabem. Então, se você não tem consciência, como que você vai procurar um médico se você não sabe que está doente? Percebe? Então, ou seja, se você quebrou a perna, você vai procurar o ortopedista. Se você está com baixa visão, você vai procurar um oculista, né, um oftalmologista, enfim. Então, cada um tem sua especialidade, mas quando chega lá na dor, no buraco que você sente no peito, na angústia que você sente, na dor do abandono que você sente, e você não identifica isso, e você não vai procurar. Se alguém falar, gente, procura uma ajuda. Não, eu não preciso de ajuda, porque você não está identificando essa dor, né? Então, faz-se necessário, primeiro, você saber se realmente você tem algum problema ou não. E para isso, a gente precisa fazer um exame, né? A gente precisa fazer um check-up. Esses dias eu fiz um check-up aí. Quem tá me acompanhando lá no Stories aí, né, Ana Paula? Viu que meus exames deu tudo ferrado, minhas vitaminas. Então, e eu não sabia, pra mim tava tudo ok, tô fazendo atividade física, eu trabalho, né, então tenho uma vida ativa e não tô sentindo nada, mas aí quando a gente vai fazer um exame, a gente vai ver que o trem não tá bom é nada. Opa, quase que cai meu celular. Então, a gente precisa ter essa noção de que realmente, então, aqui no meu vídeo aí atrás, aí você pode estar vendo ali, ó, lá, um monte de vitamina lá atrás, aqui, assim, aqui, ó. Minhas vitaminas ali que eu preciso tomar, porque tudo ferrado, né? O sangue, as vitaminas todas baixas. Então, é correr para poder se tratar. Então, gente, é isso. A gente vai passar aqui para você todos os sintomas possíveis de codependência, porque são inúmeros, tá? Vai ficar sintoma que eu acredito até sem falar. Mas para que você possa ir ao máximo ir verificando se essa dor bate em você, se você tem essa angústia, se você sofre dessa disfuncionalidade, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar. Então, a primeira coisa que você vai anotar aí é isso. Não confunda codependência com interdependência. Então, hoje a gente vai falar para você o que é a codependência. O segundo ponto é: toda relação tem um pouco de codependência em algum grau. Muita gente pensa que é especial, né? Então eu vou curar de vez, nunca mais vou viver, né? Assim, não existe conto de fadas aqui. Eu até trouxe um negócio aqui, sabe? Isso aqui é um alfinete de cabelo, mas isso aqui é para representar, porque um alfinete ele é muito pequenininho, não dá para ver, né? Esse alfinete de roupa.
para furar essa bolha, né, do imaginário que muita gente tem de que é especial, né? Eu vou curar, então nunca mais eu vou ter tal sintoma, nunca mais eu vou passar por isso, né? Mas quando você identifica e sabe onde é que está exatamente o ponto nodal, você não cai, você tá vendo. E muitas das vezes você tá vendo e ainda cai, tá? Porque acontece. A gente ser muitas das vezes enganado, mas isso acontece com menor frequência do que você estando aí sem o conhecimento de fato disso, né? E aí depois a gente vai falar aqui porque os problemas te afetam. Eu achava que não era mais codependente, mas percebi que ainda tem algumas características, entendeu? Olha aí, ó, gente, olha o que a Paula tá falando aqui, né? Igual eu estava achando que estava tinindo, eu estava maravilhosa, né? Exercício físico, faço crossfit, pego peso, pego aí 60 quilos, não, 40 quilos, quase 60. Pego aí, então, tipo, não tenho nada, mas quando você faz o exame, você percebe que algumas coisas você precisa mudar, precisa trabalhar em cima disso. Então, minha Nutri tá aqui junto comigo para poder a gente combater aí essa falta de vitaminas. Bom, vamos lá. Sem mais delongas, vamos partir para nossa aula. Então, o que é codependência? Gente, primeiro, a codependência é um nome que foi dado nos Estados Unidos pelo Al-Anon. O que é o Al-Anon? Al-Anon é aquele programa de 12 passos que os alcoólicos anônimos fazem. Alguém já ouviu falar do Al-Anon aqui? Dos alcoólicos anônimos? Quem já ouviu falar, coloca eu. Já ouviu falar dos alcoólicos anônimos? Para você entender o que é, né? Então eram feitas essas reuniões dos alcoólicos anônimos. Quando os familiares iam, levavam essas pessoas lá, eles ficavam do lado de fora conversando, não tinha nada o que fazer, ficavam batendo papo, ficavam por ali. E os facilitadores, as pessoas que administravam essas reuniões, que palestravam nessas reuniões, começaram a perceber que esses familiares ficavam muito sem o que fazer durante o processo, durante a reunião. Então resolveram empreender um trabalho com esses familiares. E quando eles começaram a conversar com os familiares dos alcoolistas, antigamente era chamado de alcoólatra, hoje é alcoolista, perceberam que o comportamento dos familiares dos alcoolistas ajudavam a eles permanecerem no vício. Entendeu? E aí começaram, então, a fazer um trabalho muito mais específico. Um trabalho que, no primeiro momento, era só para ocupar o tempo. Agora tiveram que fazer um trabalho semelhante ao que fazia com os alcoolistas, com os familiares, para que eles pudessem empreender aí uma jornada de autoconhecimento, uma jornada para mudar o padrão que eles tinham de relacionamento com esses codependentes, com esses dependentes químicos, tá? Então, é por aí que começa. E aí a minha história começa exatamente aí. E antes de eu falar da minha história, os facilitadores, depois vieram outros pesquisadores, porque isso tomou uma abrangência muito grande, tá? E aí começaram a perceber o quê? Que não só familiares de alcoolistas, que não só familiares de pessoas que são viciadas em qualquer tipo de droga, tá? Ou alimentação, qualquer tipo de vício sexual, ou de sexo, né, no caso, qualquer tipo de vício ou pornografia, enfim, tem esse tipo de comportamento codependente. Não está restrito apenas às pessoas familiares de pessoas que têm algum tipo de vício. Então, eu vim de uma família disfuncional, assim como 99,9% de todo mundo tem, em algum momento, a família disfuncional, porque ninguém nasce sabendo. Então, meu pai era alcoolista, gente. Meu pai já é falecido e já tem mais de 10 anos, mas
eu sempre eu me pegava assim, me fazendo perguntas dos motivos pelos quais meu pai era viciado. Eu queria entender por quê. Eu ficava às vezes com muita culpa. Será que era minha culpa? Será que eu sou a filha mais velha? Então tinha aquele senso de responsabilidade. Você vai entender um pouquinho disso também, que essa disfunção comportamental do codependente muitas das vezes aflige o filho mais velho. Eu falei um pouquinho disso ontem aqui na aula semanal que eu faço toda quinta-feira. E aí eu criava uma expectativa de que meu pai ia melhorar. Às vezes eu conversava com ele, passava horas com ele junto, achando que isso ia fazer com que ele olhasse talvez para mim, e eu criava aquela expectativa nele. Depois eu ficava com muita raiva, né? O codependente, o sentimento que ele mais tem, gente, é a raiva, que ele precisa lidar muito. Eu ficava com raiva porque eu não via mudança, eu não via nada acontecendo, nada novo acontecia. Vergonha. Por que tinha vergonha? Que também é um sentimento que o codependente tem bastante. Porque chegava em casa trocando as pernas, né? E isso, gente, estou falando do ponto de vista de filho, que eu sou filha. Mas tem um ponto de vista da minha mãe. Eu não posso falar por ela, por exemplo, né? Mas eu posso falar do que eu via. Então, ou seja, que também o comportamento dela hoje já, quando a gente se depara, né, com toda essa informação, a gente começa a entender por que uma relação foi se perdurando, né? E mantendo, talvez, o vício. Né? Minha mãe sempre precisou trabalhar para sustentar. Depois de mim, eu tenho mais 3 irmãos. E aí aquela batalha daquela mulher que tem que ganhar o pão, que tem que sustentar os filhos, e com o marido ali que é alcoolista. Então, gente, não é fácil. Então, esse movimento de ter que correr atrás, de ser independente, que se não correr atrás, se não fizer, as coisas não andam, que se não correr para colocar o pão na mesa, não vai ter, isso faz com que essa relação permaneça dessa forma. Ah, Flávio, então sua mãe não tinha que trabalhar e deixar vocês passar fome? Claro que não. Então, existem, gente, formas de lidar com os nossos conflitos. O nosso sistema, ele nos oferece subsídios para resolver os nossos conflitos. Só que a gente procura resolver, a forma com que a gente procura resolver nem sempre é a mais assertiva. Às vezes a gente entra numa disfuncionalidade não porque a gente quer, mas porque a nossa real intenção é resolver um problema. Estancar um problema. E no afã de estancar um problema, a gente, então, acaba entrando numa disfuncionalidade, trazendo todo um padrão de comportamento familiar. Entende? Então, eu criava essa expectativa, eu pensava que ia haver alguma mudança, eu pensava que em algum momento o senhor José Edilírio Bessone ia mudar o seu aspecto, mudar a sua vida, que ele era um pai sensacional, muito inteligente. Admiro a inteligência do meu pai. Eu sempre falava que eu queria ser inteligente igual a ele, né? Eu tô caminhando, procuro. Mas aí vem a frustração, porque o filho tá percebendo a inteligência do pai. Meu pai era eletricista e instalador predial, era muito solicitado na época, né? Pessoas vinham, buscavam nos serviços dele, tudo. E eu admirava isso. Eu admirava muito quando ele estava ali, né, mexendo com os fios, quando ele que fez a instalação da minha casa. Então, ou seja, mas eu criava toda uma expectativa de que ele ia ser aquele pai que ia se curar do álcool, que ia, né, estar ali com a família e tal. Gente, e só frustração em cima de frustração. Agora você imagina uma pessoa que vive frustrada. Então, o codependente, ele vai criando essa matriz. E ele cria essa matriz, isso, gente, é desde a infância, tá? Desde a infância. Então, você cria essa matriz. Que matriz é essa que eu tô falando? De criar essa expectativa, de criar... Por isso que eu trouxe isso aqui, ó, pra furar, tá vendo? Aqui, ó, essa bolha que fica aqui, que é uma bolha do imaginário. A gente fica ali o tempo todo criando um cenário maravilhoso e perfeito. Só que quando a gente vem pra realidade, não é nada daquilo que a gente tá pensando. Não é nada daquilo, a gente começa a se frustrar a partir disso. Porque na nossa mente, a gente consegue fazer todo um cenário, arquitetar
toda uma novela, vamos dizer assim, né? Onde tudo é perfeito, mas a realidade vem e te frustra. Então, o codependente ele vai criando essa matriz dessa ilusão, dessa idealização, dessa fantasia e vai buscar o tempo todo a realização dessa fantasia que ela nunca vai acontecer. Se o outro não quiser mudar, isso não vai acontecer, né? Eu esqueci só de convidar as pessoas aqui, gente, rapidinho. Deixa eu só mandar uns aviãozinhos aqui. Isso aí, beleza. Mandei pelo menos uns 10 aqui. Então, você vai buscando o tempo todo concretizar isso. Aí você se vê no limbo, você se vê num labirinto e você não acha a porta, entende? Então, hoje, por exemplo, minha mãe criou, né, os 4 filhos, hoje minha mãe tem 69 anos, eu sou a mais velha, tem um irmão que mora longe daqui, Mato Grosso, enfim, ninguém morreu, diga-se de passagem, a gente comeu o que ela pôde botar na mesa, mas esse padrão fica, então a gente cresce com esse padrão. E se a gente não identifica esse padrão logo, a gente traz isso para a vida e vai arrastando problemas emocionais que podem desencadear. Aí sim vem a questão da depressão, da ansiedade. Porque quando você cria uma expectativa, sua ansiedade vai lá em cima e você fica naquela ânsia, literalmente, de que as coisas vão mudar e nada, e não muda. Então, a codependência é justamente esse padrão disfuncional. Eu estou falando de um ponto de vista, tá? Mas a codependência, ela tem uma ramificação muito grande, né? Dentro de uma família, por exemplo, que tem pessoas que são dependentes químicos, seja do álcool, seja de qual, né? Qual item ou qual elemento for, existe um padrão ali de funcionamento em que as duas pessoas, tanto a pessoa que tem o vício quanto a pessoa que convive, eles criam uma harmonia que um precisa da funcionalidade do outro para sobreviver. Até aquela pessoa que está em sofrimento, ela acaba se submetendo e por ela se submeter, o outro aguarda essa submissão. Enquanto o outro aguarda essa submissão, ele continua se submetendo. Então isso vai virando um ciclo, né? Vai criando um ciclo e a pessoa o tempo todo se vê amarrado nisso. E as duas pessoas muitas das vezes procuram soluções e não conseguem encontrar essa porta, né? Quando eu falo assim, para você anotar essa frase, para você não confundir codependência com interdependência, é porque dependendo de como você olha, você pode traduzir isso de forma distorcida. Bom, aí a gente entra no segundo tópico para que você possa entender essa frase que eu pedi para você anotar. Toda relação tem um pouco de codependência, em algum grau vai haver um pouco de codependência. Primeiro, gente, entenda que ninguém está isento a nada. Pensa que você não é um ser especial, não existe uma vida sem dor. Todos os dias você precisa escolher uma dor e seguir o seu caminho. Então, toda relação tem um pouco de codependência. Por que isso? Porque eu sou casada já há 24 anos, tenho 2 filhos, um de 24 anos, um de 19 anos. E dentro da nossa relação, hoje meus filhos são casados, graças a Deus. Vou ter uma netinha, gente. Tá prestes a nascer. Eduarda. Dentro da nossa relação, eu e meu marido, meu cônjuge, o que acontece? Em algum momento eu preciso me submeter a ele. Eu preciso ceder. Em outro momento, ele vai precisar ceder. Então, uma relação, para que haja um entrosamento desse casal, para que haja uma funcionalidade dentro desse matrimônio, eu tô falando matrimônio, gente, mas pode ser de amizade, tá? Pode ser sua relação com seus pais, relação com seus filhos. Então, primeiro um se submete, um cede, depois o outro vai precisar ceder. Então, é essa reciprocidade. Então, você nunca vai ceder? Não, nunca vou ceder porque eu não sou codependente. Não, calma aí, né? Existe algo que a gente sempre trabalha em terapia que se chama equilíbrio.
É por isso que as coisas precisam estar, né, de uma forma equilibrada nas relações. Então, você não está isento a nada. Não existe uma vida sem dor. Não existe uma vida anestesiada. Embora muita gente vive nessa anestesia, com mecanismos de defesa, porque não querem enxergar que tem um problema ali, aliás, sabe que tem um problema, mas não querem mexer. Então, ou seja, a dor faz parte da vida. Outro dia eu até postei no meu Stories assim, eu tava indo pra academia e postei: você acha que eu acordo às 5 da manhã porque eu gosto? Quem acorda aqui 5 horas da manhã aqui ou antes disso? Coloca aí pra mim nos comentários. Quem acorda 5 horas da manhã ou antes disso? Não é possível. Ou o delay tá demais, ou ninguém acorda 5 horas, gente. Pelo amor de Deus. Ou 6 horas, não importa. Ai, meu pai. Então, você acha que eu acordo 5 horas da manhã porque eu gosto? É claro que não, gente. Se eu pudesse, meu horário de acordar, se para eu ficar bem satisfeito, seria pelo menos 6:30 da manhã ou 7 horas da manhã, né? Então, ou seja, a gente não faz isso porque gosta. A gente faz isso porque precisa. Porque eu preciso levantar às 5 da manhã para eu cumprir a minha rotina, né? Então, ou seja, você não... A vida, ela tem alguns desconfortos que você precisa passar por ela. A Beatriz está perguntando assim: existe alguma relação da codependência com dependência emocional? Existe sim. Beatriz, tem até uma aula semanal que a gente faz aqui. A gente explica que codependência emocional e dependência emocional é a mesma coisa, tá? Quando a gente fala especificamente da dependência emocional, a gente pode ser que a gente esteja... Depende de quem também vai falar, tá? Porque às vezes a pessoa confunde muitos termos. Mas essa pergunta que você faz, desde ontem você tá fazendo perguntas aí, top, hein, Beatriz? Eu vou até preparar um negócio pra você, eu vou até pensar nisso, tá? Dependendo de quem vai falar, se a pessoa não entende do assunto, vai misturar os termos e vai até dar significados diferentes. Mas a codependência e a dependência emocional são basicamente a mesma coisa. O único ponto de nuance que tem na dependência é quando a gente trata ela da forma mais patológica. Por exemplo, se você fizer uma busca por narcisismo patológico lá no YouTube, por exemplo, então você vai ver vários casos de narcisismo, pessoas ajudando a outra a recuperar um relacionamento ou a sair de um relacionamento em que o outro é o narcisista patológico, tá? Então, esse narcisista patológico, ele é um dependente emocional. Aí a dependência, ela tem o sentido do quê? Daquela pessoa que vai drenar toda a energia da outra. Tem todo um padrão comportamental do narcisismo, do patológico, tá, gente? Não que o codependente não seja narcisista, também é. Mas aí é outro esquema que isso aí a gente precisa tratar de forma bem mais técnica e muito mais detalhada. Mas tem muita relação a codependência com a dependência, sim, né? A nuance é bem sutil, vamos dizer assim. Aí é só para quem é especialista nessa área para diferenciar de fato, tá? Então, onde é que eu tava? Onde que eu tava? Perdi. Que a vida, ela é dolorosa. Não existe conforto. O que existe é você escolher a sua dor, escolher aquilo que você quer para você e seguir. Às 6 eu odeio, mas as crianças precisam estudar. É isso aí, Emily. E é maravilhoso a criança estudar na parte da manhã, porque a hora que todo o processo mental na parte da manhã, principalmente para a criança, é o melhor horário, é muito mais produtivo para ela. Então, a gente não existe ninguém especial. Por que eu tô falando isso pra você? Que a vida tem dor? É porque eu tô usando aqui, gente, o alfinetinho pra tirar essa ideia da sua cabeça de que ninguém é especial. Você não faz as coisas porque você gosta. Mas precisa haver aí, como é que eu posso dizer? Que é algo que você precisa fazer e você está fazendo porque há uma necessidade de você cumprir com a sua rotina,
tá? E você encontrar algum prazer nisso. Porque se você desenvolve uma rotina, é porque você está correndo atrás de um resultado. Você está pensando em um resultado. Você não faz nada sem aguardar uma consequência, né? Não digo você criar uma expectativa aí também de uma forma patológica, mas tudo que você planta, você colhe. Então, se você acorda às 6 da manhã, Emily, para levar suas crianças para estudar, você está plantando, né? Você está plantando o quê? Levar seus filhos para a escola, porque eles, né, vão ter um estudo. Amanhã eles vão sozinhos, depois de amanhã eles vão caminhar sozinhos para a escola. Então, você está plantando isso. Então, é necessário que hoje você acorde às 6. Pode ser que depois que eles começarem a ir sozinhos para a escola, começarem a estudar à tarde, por exemplo, você poderá acordar um pouco mais tarde, né, no horário que você realmente gostaria, de fato, de acordar. Mas pode ser também que você vai criar uma outra rotina que você continue precisando acordar às 6 da manhã. Então, a gente cria essa ideia, que eu digo, né, de uma onipotência imaginária, uma idealização que não existe. A gente acha muitas das vezes que é especial, a gente quer uma vida sem dor, a gente acha que não vai ter incômodo. Gente, tem muita gente atrevida que quer se meter na sua vida sem você pedir permissão, quer te dar opinião, quer ditar suas regras, quer ditar o que você deve ou não deve fazer. Você vai ter gente falando de você bem ou mal, né? Eu costumo dizer o seguinte, eu tenho um lema. Eu falo bem assim, fale de mim, fale bem ou mal, mas fale de mim. Porque vai ter gente falando, não tem pra onde você correr. Agora, cabe você o quê? O que você faz nessa hora? Você deixa isso te afetar? Que o outro tá falando bem ou mal? Deixa eu falar. Ele tem o direito de falar e eu ainda defendo o direito dele de falar, porque ele tem o direito de falar o que ele quiser. Agora, se você sabe quem você realmente é, pronto. O que o outro está falando, apenas está falando. Agora, quando você fica com essa onipotência imaginária, isso não te leva a lugar nenhum. Só te faz permanecer aí numa imaturidade, numa infantilidade, porque você acha que consegue controlar os outros, você acha que consegue mudar a vida do outro. A Flávia, criança, ficava naquela expectativa, meu pai vai mudar, isso um dia vai passar, ok, né? Tudo bem, tranquilo, calmo. Nada, não passou, porque não sou eu quem ia mudar ele. Se ele não quiser, se ele não quisesse procurar uma ajuda especializada e ele empreender a sua própria mudança, não tem Flávia, não tem Luzia, que é minha mãe, não tem Isaac, meu irmão, não tem Sérgio Felipe, meu irmão, não tem Flávio, meu irmão, que vai fazer o senhor José de Nilo Bessões mudar. Que fez, né? Porque ele já faleceu. Então, não existe essa onipotência que a gente vai criando, né? Na expectativa de que o outro vai te pedir perdão porque ele fez. Vai te pedir perdão porque te traiu. Vai se arrepender porque ele fez não sei o que com você ou deixou de fazer. Gente, as pessoas são do jeito que são, né? Se você cria essa sensação de um poder que você pode chegar lá, né? Vou agradar fulano, aí você começa a agradar gregos e troianos e romanos e italianos e japoneses. Você começa a agradar todo mundo no afã de que essa pessoa vai se arrepender do que fez, no afã de ver uma mudança nessa pessoa. Querido, você não consegue mudar ninguém. Então, as nossas relações, elas precisam ser de reciprocidade. Então, toda relação vai ter um pouco de codependência nesse sentido, porque uma hora você vai servir alguém. E quando eu falo de servir, eu falo do verbo servir, do verbo estar ali, do verbo trabalhar para, do estar disponível, entende? Mas não de uma forma patológica. Eu não vou servir alguém para que essa pessoa mude, para que essa pessoa seja de outro jeito, para que essa pessoa faça o que eu quero, para que essa pessoa coloque a roupa que eu quero que ela coloque, para que essa pessoa use algo que eu quero que ela use, não. A minha relação, eu vou servi-la pelo que ela é, eu vou amá-la pelo que ela é, pela pessoa que essa pessoa é, e não porque eu quero mudar e alterar de forma nenhuma. Então, toda relação tem um pouco de codependência, porque faz parte da vida também a gente servir ao outro. Se você acorda de manhã e gosta de comer o seu pãozinho, quem é que está servindo o seu pãozinho? Você está indo lá comprar, mas teve alguém que levantou primeiro do que você para deixar o pãozinho pronto para você chegar na padaria e comprar. Percebe?
Então, tem essas relações do servir, lógico, do comercial, mas também faz parte da nossa vida. A gente precisa ter essa fatia, tá? De servir a alguém, de ajudar uma comunidade, sei lá, se você é cristão, de servir aí, né, onde você tá, na sua comunidade, de servir a alguém que você gosta, de servir uma ONG, uma organização, de ajudar de alguma forma, ou com seu serviço, ou com seu dinheiro, não sei, ir lá e servir, né? Então, por isso que quando a gente fala que toda relação tem um pouco de codependência, é nesse sentido. E não confundir codependência com interdependência. Quem é interdependente, né, esse termo que eu coloquei aqui, interdependência, é aquela pessoa que sabe servir e também sabe ser servido sem exigir do outro aquilo que ele não pode dar. Isso é interdependência. É quando você identifica uma situação na sua vida e você fala, opa, eu preciso resolver isso. E não ficar o tempo todo delegando para uma outra pessoa fazer aquilo que você pode fazer. Ou você fazer para a pessoa aquilo que a pessoa pode fazer. Isso é interdependência. Por exemplo, por que você vai marcar a consulta para o seu vizinho e seu vizinho está lá em casa, né, com a perna para cima do sofá? Se é uma pessoa que realmente precisa e você e você ainda tem a sua cota de ajudar, né? Bom, segunda-feira eu posso ir lá porque eu tenho condição de fazer isso de forma consciente, não vai atrapalhar minha rotina e nada, ok. Mas você não vai deixar de fazer nada naquele dia para poder socorrer, entende? O que é interdependência? É você ajudar tendo a consciência de que você está ajudando sem atrapalhar a rotina da sua vida e você ir lá e marcar consulta para o seu vizinho, para o seu pai, para sua mãe, periquito, para o papagaio. Agora, a partir do momento que você se sente na obrigação de fazer isso, sem necessidade, sendo que a outra pessoa perfeitamente pode levantar e ir lá e marcar a sua consulta, aí você precisa deixar essa pessoa fazer o que ela tem que fazer para ela. Senão você não vive a sua vida. Senão a sua agenda vai ser uma agenda mega, ultra, blaster, master, power, nem sei que nome dá mais, lotada de afazeres e de serviços que você vai executar para as outras pessoas, né? E o nosso terceiro e último tópico é: por que os problemas te afetam? Por que o problema te afeta? Por que você leva as coisas para o lado pessoal? Você costuma levar as coisas pelo lado pessoal? Coloca nos comentários aí. Se você tem essa mania de... Talvez você não fala diretamente, mas você leva isso mentalmente falando pro seu lado, pro lado pessoal. Quando alguém fala, age. Quando você vê alguma coisa. Aquela postagem que eu passou no meu feed, isso foi uma indireta pra mim. Quem nunca? Coloque aí nos comentários. Você é daquela pessoa que age, por exemplo, com base naquilo que você pensa, no que os outros estão pensando? Você chega lá no mercado da feira, aí você pegou a banana e vai pesar, e aí a menina não viu que você chegou ali, o atendente, né, tá ali passando pano no balcão e você fica olhando. Aí daqui a pouco você pergunta: ei, você não vai me atender, não? Você tá achando que eu tenho tempo pra ficar aqui esperando? Porque você tá achando que a pessoa tá fazendo hora com sua cara e às vezes não tá. Às vezes a pessoa realmente não te viu. Às vezes a pessoa tá ali, né? Tem algum problema pessoal pra resolver. Ela tá tão entretida com os seus pensamentos que ela não viu você passar e você fica com raiva, né? Então, por que isso te afeta? Por que isso vai encontro ao seu emocional e te dá aquele impacto e você já começa a agir assim? Você já começa a perguntar. Às vezes você chega em casa, a pessoa não percebeu que você chegou e você já começa a perguntar: o que está acontecendo nessa casa? Ninguém me viu chegar, não? Né? Ou então você está saindo, tô saindo. Né? E a pessoa, por exemplo, tem o hábito de falar: vai com Deus, né? Bom trabalho. Aí nesse dia, um dia a pessoa não falou por algum motivo. E aí você fica com raiva porque a pessoa não falou isso. Vai, por quê? Tá com raiva de mim? Você tá com raiva de mim porque eu tô falando, tô saindo, você nem falou pra eu ir com Deus, entendeu?
É mais ou menos isso. Por que você leva as coisas pro lado pessoal? Porque talvez você tenha crescido dentro de uma família que o tempo todo invadiu a sua privacidade. Se eu caminhar na sua direção aí, agora, e ficar bem próximo de você, bem próximo mesmo. Eu tô falando literalmente. Você vai sentir um certo incômodo. Porque você vai falar assim, nossa, a Flávia tá passando o limite. Porque ela tá muito próximo de mim, eu não tô dando essa liberdade para ela chegar tão próximo de mim assim. Todos nós temos um limite de aproximação. Então, se eu atravesso essa barreira de limitação, né, esse limite que a gente tem, você vai se sentir desconfortável. Então, quem sabe você viveu aí dentro de uma família totalmente disfuncional, em que sua mãe invadiu sua privacidade o tempo todo, ficava fuçando a sua mochila, ficava procurando uma situação, procurando lá coisa errada dentro da sua bolsa, sem te avisar, sem conversar com você. Uma coisa é você olhar a bolsa do seu filho quando ele é pequeno, né, para poder ajudar na tarefa de casa. Outra coisa é já ter um filho adolescente e você ficar fuçando, querendo achar alguma, procurando justamente para achar algo errado. E aí você fala o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer. Eu quero que você faça isso agora, precisa ser nesse momento. E aí você exagera nisso, invade a privacidade do outro. Às vezes a pessoa tem algo para resolver ali e você quer que ela deixe de fazer as coisas para fazer o que você quer, percebe? Então isso vai gerando essa sensação de que qualquer pessoa pode entrar na sua vida e fazer o que quiser. Você vive uma casa, eu sempre falo para os meus pacientes, é como se fosse uma casa sem muro. Eu sempre uso essa metáfora. É como se fosse uma casa sem muro e com a porta aberta. A pessoa chega e, vou pendurar esse quadro aqui. Aí pendura o quadro. Vou colocar um arranjo de flor na sua porta. Aí coloca. E você deixa. Percebe? Então, você também vai se permitindo. Então, os problemas te afetam justamente por isso, porque você já acha que a pessoa está invadindo a sua privacidade, está fazendo aquilo que você não quer, ou acha que você tem tempo suficiente para ficar aguardando na fila, ou, enfim, né, para tolerar essa cara feia. A Bianca está falando essa sensação de ser rejeitada. Me deixa na defensiva. É exatamente isso. A gente fica na defensiva. Você chega lá na pizzaria, você fez o pedido da pizza, o atendente fala assim, é mais ou menos uns 40 minutos, tá? Aí você tá 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, aí você já levanta da mesa e chega lá no balcão e fala, como é que é? Eu pedi a pizza, falou 40 minutos, já tem 1h20. Aí você já entra na defensiva, isso tá te afetando, percebe? Fica desconfiado daquilo que está acontecendo, e por estar desconfiado, normalmente o codependente não pergunta, ele não pede a explicação daquilo que ele não está entendendo. Se ele não está entendendo, ele fica sem entender, e aí começa a responder e a agir com base naquilo que ele está pensando, não o que de fato está acontecendo. Então, justamente trazendo esses pontos. E é sobre isso que a gente fala na jornada terapêutica. A gente vai tratando esses pontos, essas minúcias, para a pessoa ir empreendendo um novo formato, uma forma diferenciada de se comportar. Mas isso tudo são padrões que a gente vai aprendendo lá atrás, na nossa infância. Ok? Gente, eu vou abrir para pergunta aqui para vocês. Meu tempo tá acabando. Gente, como que o tempo passa rápido? É demais. Eu vou abrir um espaço para vocês fazer pergunta, 2 ou 3 perguntas, para que a gente possa responder aqui, tá? Mas essa questão de ficar na defensiva, ela é também algo muito comum no codependente. Às vezes, pelo que a pessoa fala ou pelo que a pessoa deixou de falar, você quer saber. Qualquer coisa te afeta. Um olhar te afeta. Às vezes a pessoa tá ali, sabe? Você entrou no ônibus, né? Sentou do lado da pessoa, a pessoa nem te deu bom dia. Normalmente não fazem isso, né? Mas tudo bem. Mas a pessoa tá com a cara feia ali, você nem sabe. Às vezes a pessoa tá com a cara feia porque ela pensou em algo que ela ficou com raiva. E aí você já acha que a pessoa tá com cara feia com você. E aí isso te afeta. Nossa,
né? A pessoa tá do meu lado, fez cara feia pra mim, o que tá acontecendo comigo? Não, deixa, a pessoa tá com raiva de alguma coisa. Mas você se sente afetado. Por quê? Porque você teve aí um longo período de tendo a sua privacidade invadida o tempo todo. Então, a qualquer ameaça que você vê externa, tudo aquilo que você vê diferente de externo, você já tem aquilo como uma ameaça. Então, você já se arma, você já entra na defensiva. Mas essa defensiva, né, que eu costumo chamar de uma casca grossa que vai criando ali, é nada mais, nada menos do que o medo de ser rejeitado. Essa sensação, quando você se sente afetada, é justamente quando a dor do abandono, ela começa a pulsar. Tô me sentindo abandonado, tô me sentindo abandonado, tô me sentindo rejeitado, tô me sentindo rejeitado. E eu não quero isso, eu não quero isso. Então, para não ser rejeitado, você às vezes explode, pode acontecer isso. Cai nessa armadilha da fúria. Né? Um monte de gente respondeu aqui, ó. É claro, eu sei. Eu sei porque eu já andei nesse caminho. Eu sei porque eu já andei nesse caminho. Vamos lá, minha gente. Vou abrir espaço para vocês aí, mandar umas 2 ou 3 perguntas. Tá? Hoje é a nossa primeira aula. A gente está começando a abrir aqui alguns leques, alguns links para você ir se situando. Traz seu caderninho, tá? Anota aí uma folha para que você possa, durante esses 7 dias aí, pegar bastante coisa e começar a se identificar, tá? Eu vou deixar essa aula gravada por 24 horas, me perguntaram, porque tem muita gente que está na hora do almoço, eu entendo, mas é o único horário também que eu posso estar aqui para poder contribuir com vocês. Então eu vou deixar ela por 24 horas aqui no ar, depois a gente vai deixar só no grupo, então se você não está no grupo, corre lá no grupo de aviso, o link está na bio. Eu vou depois baixar o vídeo e deixar lá, porque ela vai para a plataforma da jornada terapêutica, tá, gente? Que a jornada terapêutica, ela é para as pessoas que realmente se identificam com a codependência e querem tratar a codependência. E lá a gente faz o acompanhamento bem de perto com a pessoa, bem próximo, que é um acompanhamento mais individualizado, apesar de estar em grupo, né? A gente vai abrir as vagas, e são poucas, eu só abro 15 porque eu não tenho como atender muita gente. Quais são os sinais? Olha você antecipando, mas os sinais são muitos, mas um sinal, eu vou te dar um sinal, Beatriz. Um sinal muito latente no codependente é essa necessidade que ele tem. Ele sente meio que uma obrigação de ajudar o outro. Ele sente meio que uma... Sabe aquela sugestão que a pessoa ouve e ela pega aquilo como um mandamento? E ela tem que executar aquilo. Esse é um dos sinais fortes. São muitos, tá? Mas essa pessoa que tem essa necessidade de ajudar o outro, tem medo de magoar o outro, também é um sinal muito forte. Nossa, eu tenho medo de magoar as pessoas. Eu tenho medo do que o outro vai pensar de mim, também é um sinal muito forte. Eu tenho essa preocupação de que o outro vai pensar de mim, o que fulano vai pensar de mim. É um sinal muito forte da codependência, mas tem muitos. Esse sentimento de rejeição é devido a traumas vividos? Exatamente. Lembrando que rejeição e abandono são 2 coisas diferentes, tá? Mas que são bem presentes na vida do codependente. A rejeição é quando você sente, como é que eu posso dizer? O abandono é literalmente aquilo que a gente está falando, né? Abandono, eu te abandono. Você sabe que eu estou com você e eu te abandono. Deixo você. Por exemplo, um pai que sempre tá trabalhando e deixa esse filho na casa de uma babá. O filho, ele pode ter uma sensação ou sentimento de abandono nessa hora que o pai vai trabalhar e deixa ele na casa da babá, entendeu? Ele se sente abandonado. Agora, a rejeição é diferente. Ele sente que ele não é bem-vindo.
Ele sente que não faz parte daquela família. Ele sente que é uma pessoa estranha naquele ambiente. Isso é rejeição. Então, não confunda a rejeição com abandono, tá? Mas são duas dores também que o codependente tem. Mas a maior delas é a do abandono. Mas ele sente rejeição também. Identificando sinais já seria o início da mudança? Identificar os sinais não é o início da mudança, não. Porque você pode ter a consciência. Ele é um grande passo. Um grande passo para você iniciar a mudança. Porque não adianta você, que eu falei aqui no início, que não adianta a pessoa ter a consciência, né? Vamos dizer assim. Você saber que você está doente, igual no meu caso, eu estava com as vitaminas baixas e não sabia. Eu só fiquei sabendo porque eu fiz o exame. Agora, se eu apenas fizesse o exame e olhasse para o resultado e soubesse que as minhas vitaminas estavam baixas, isso seria o início da minha mudança? Não. É a consciência que eu tenho de que eu estou com a vitamina baixa. Agora, essa consciência já é um passo para que eu tenha uma motivação para mudar. Quando eu recebo a notícia de que minhas vitaminas estão baixas, logo eu tenho que procurar uma ajuda para eu me tratar. Então, eu não consigo me automedicar. Tá ali, aqui, ó, minhas vitaminas ali. Então, eu preciso começar a tomar essa pílula. Então, eu estou tomando todos os dias, para que agora meu organismo comece a passar por essa transformação de ser aí vitaminado, de ter minhas vitaminas D, C, B, enfim. Então, a mesma coisa o processo de codependência. A gente está jogando aqui os sintomas para você ir identificando. Aí você vai identificar e a partir do momento você vai agora procurar, né, dar um outro passo para a mudança. Porque só saber não muda. É necessário passar pelo processo de transformação. Muito bom, muito bom. Então, minha gente, a gente vai encerrar. Tem gente que não consegue sozinho, por exemplo. Eu vou falando, ainda vou pensando, né? Cleia. Por exemplo, tem gente que tem coisas que você não consegue sozinha. Tem coisas que você já vai conseguir. Fazer uma caminhada. Por exemplo, se você acha que você tá com uma fraqueza, né? Você fala, eu vou tomar uma vitamina, eu acho que, né, deve ser uma coisa, e você começa a se fortalecer. Mas você não sabe se de fato essa vitamina que você tá tomando é isso, né? Então, é a mesma coisa da automedicação. Bom, minha gente, a gente vai encerrar então. Eu quero agradecer a participação de vocês. Amanhã, novamente, a gente vai estar aqui ao meio-dia. Eu estarei em Vila Velha ministrando uma aula lá de clínica infantil, mas ao meio-dia o pessoal vai almoçar e eu vou estar aqui com vocês na nossa segunda aula, tá? Lembrando, se você não entrou lá no grupo do WhatsApp, do grupo de avisos, o link tá na minha bio. E como eu falei para vocês antes de encerrar aqui, esses 7 dias aqui é uma introdução da nossa jornada terapêutica, tá? Assim que você identificar os sinais e quiser, a gente tá aqui fazendo o exame, como eu falei, né? É meio que uma ultrassom. Eu tô aqui, o meu aparelho de ultrassom aqui hoje, vai furar aqui a bolha, né? Da fantasia. Você identificando aí, se você quiser depois continuar essa jornada com a gente, no final a gente vai estar passando para você aí a inscrição, tudo direitinho, fazendo Aqui, na verdade, é uma seleção, tá? E até o final do dia eu vou mandar o link lá para vocês, lembrando que me perguntaram no início da aula. O link das perguntas para você identificar se você é um codependente ou não, tá? São 60 perguntas que você precisa responder com sim ou não, tá? Com sim ou não. Se você respondendo esse questionário, você vai estar identificando se você é um codependente ou não. Então, se você responder pelo menos 10 positivamente, você precisa urgente, tá? De fazer um acompanhamento, de empreender em uma mudança. Processo terapêutico é o caminho, então. Sim. Porque você levou uma vida inteira, né, dentro desse padrão de comportamento disfuncional. Então, para sair dele não é do dia para a noite. Entende? E quando a gente fala aqui de processo terapêutico, parece que é algo muito raso, mas um processo terapêutico, por exemplo, a psicanálise, eu gosto muito dessa ferramenta porque ela é uma ferramenta que aprofunda, ela é a leitura que a gente faz do inconsciente,
né? É a análise do inconsciente. Então, é diferente daquilo que a psicologia trabalha, por exemplo. A análise do inconsciente ela é muito mais profunda nesse quesito de traumas. A psicologia, por exemplo, que eu faço psicologia, ela trabalha o comportamento da pessoa. Agora, a psicanálise não, ela trabalha fazendo essa análise do inconsciente. Então, essa é a ferramenta assim, que eu considero a mais poderosa e mais assertiva para trabalhar a questão de traumas e tudo mais. Então, vamos encerrar, minha gente. Amanhã eu espero vocês aqui meio-dia. E entrem lá no grupo do WhatsApp, grupo de aviso, que eu vou jogar até o final da tarde aí o link das perguntas, tá? Para você identificar se você é codependente ou não. Então, forte abraço. Até amanhã, meio-dia aqui. Eu que agradeço, Cleia. Muito obrigada a cada um de vocês. E convida, gente, se essa live foi relevante para vocês, essa informação, essa aula foi relevante para vocês, chama mais alguém, tá bom? Para vir. Até mais. Tchau.